Então, boa noite, pessoal. Vamos dar seguimento ao curso introdutório de ultrassom transcraniano. Hoje a gente vai falar dos protocolos de exame normal. Então, para começar, o Dr. Igor Terhoff, também ex-fellow, pós-graduando, neurovascular aqui da Unifesp, vai falar sobre o Doppler transcraniano, então dedicado, e o ultrassom transcraniano duplex. E depois a doutora Daniele Regis vai falar de ultrassom Doppler de carótidas e vertebrais. Então, Igor, pode começar a sua apresentação. Obrigado, doutora. Boa noite, pessoal. E também bem-vindos os novos fellows. Eu acho que não tive a oportunidade de falar com todos vocês ainda. É um prazer estar aqui dando essa aula para vocês. Então, a gente vai começar aqui na primeira aula vendo sobre o Doppler transcraniano, o método dedicado. A gente vai conversar um pouquinho sobre as vantagens do Doppler transcraniano, sobre como é a técnica do exame, quais são as janelas acústicas que a gente usa para fazer a insolação dos vasos, como que a gente interpreta inicialmente essa onda espectral, quais são os valores normais padronizados, e aí a gente vai ver que existem vários valores diferentes, dependendo da literatura. Como que a gente... Na verdade, essa partezinha aqui de correção de artefatos eu até já tirei, porque eu vi que a Alex e a Ingrid já falaram ontem, e está aqui nessa aula também. E vamos falar de algumas limitações do método. Então, o Doppler transcraniano, ele é um exame não invasivo, não ionizável, que é portátil. Ele pode ser repetido e realizado à beira-leito de uma forma segura. E ele consiste na análise das artérias intracranianas, as artérias cerebrais anteriores, médias, posteriores, as artérias oftálmicas, as porções intracranianas das artérias carótidas internas e das artérias vertebrais e artéria basilar. A técnica preconizada, quando a gente vê na literatura, é que o ambiente seja silencioso, que o examinador esteja na cabeceira da cama, que ele fique sentado confortavelmente, numa altura que permita um amplo acesso às janelas acústicas, e a gente faria uma breve explicação ao paciente sobre o procedimento antes de realizar o mesmo. Mas, na realidade, muitas vezes a gente faz esse exame dentro de um ambiente de UTI, com um paciente que não está responsivo, com vários fios e cabos que dificultam ali o acesso na cabeceira. Então, a realidade é um ambiente um pouco mais estressante do que o preconizado. Essa imagem aqui foi da inteligência artificial, do ChatGPT. Ele teve um pouquinho de dificuldade aí de entender a quantidade de monitores, mas é isso aí. Estamos numa nova era. O exame ele é feito com um Doppler pulsado de baixa frequência, de 1 a 2 Hz, são esses dois aqui da esquerda. Para a gente identificar qual é a artéria que a gente está analisando, a gente vai prestar atenção em alguns critérios. Então, primeiramente, a gente vai estar numa janela acústica pesquisando, procurando uma artéria específica. Então, isso vai ajudar a gente a saber qual exatamente é aquela artéria que a gente está ensonando, a que artéria pertence àquela onda espectral. A orientação do transdutor também vai ajudar. Então, se a gente está ensonando, por exemplo, a janela transtemporal e a gente deixa esse sonar um pouco mais posterior, a gente sabe que a gente vai estar buscando ali as artérias cerebrais posteriores. A relação da artéria com a bifurcação da artéria carótida interna, se ele está numa profundidade, por exemplo, antes ou depois dessa bifurcação, ou se é mais anterior ou mais posterior. A orientação do fluxo, se é uma onda positiva que está vindo em direção ao probe, ou se é uma onda negativa que foge do probe. A velocidade também ajuda a identificar a artéria, então a gente sabe que existe uma hierarquia, a gente vai falar um pouco disso depois, das velocidades das artérias intracranianas. O formato da onda e a resposta à compressão da artéria carótida, que agora não é mais preconizada. Também poderia ajudar a gente a identificar uma artéria ou outra. A gente faz a avaliação das artérias a cada 2 milímetros, depois de deixar um tempo suficiente para o sinal ficar estável e a gente ter uma obtenção otimizada desse sinal.
para que também no Doppler dedicado essa onda espectral fique bem envelopada. A gente sabe que a alta intensidade do ultrassom está relacionada com efeitos térmicos e mecânicos, e aí a gente aplica aqui o princípio do ALARA, e a gente tentar reduzir a exposição a essas ondas de ultrassom. E aqui a gente tem ideias distintas dependendo também da literatura. Então tem literatura que fala para usar uma potência média e começar o exame num ganho máximo, para depois que encontra a artéria reduzir esse ganho e fazer o exame com esses parâmetros definidos. E tem outras literaturas que falam em já aumentar a potência e o ganho já no início do exame, porque aí você faz um exame muito mais rápido, sem precisar ficar mexendo nesses parâmetros e de uma maneira que você encontraria mais rápido os vasos e diminuiria o tempo de exposição, apesar de aumentar a potência do aparelho. Então, o princípio é o mesmo, você vai tentar fazer o exame o mais rápido e com a menor exposição possível, mas você tem diferentes métodos de atingir isso. Quanto às janelas acústicas, a gente tem 4 janelas que a gente insona no exame das artérias intracranianas. Essa figura aqui deixa bem explicitado aqui. Ele pega uma lanterna ensonando dentro do crânio e a gente consegue ver pontos que são mais finos, que a luz passa melhor. E esses pontos também coincidem com as janelas. Então, a gente vê aqui a janela temporal, principalmente aqui nessa primeira foto, e a gente vê que ela é uma janela que é mais extensa do que o que a gente pensa, né, quando a gente está fazendo o exame. E aqui também tem a janela transorbital, tem a janela transforaminal, e a gente também faz na janela submandibular, no protocolo do exame intracraniano, principalmente para ver ali a artéria carótida interna, e principalmente nos casos que a gente está pesquisando vasoespasmo para fazer uma comparação entre a artéria cerebral média e a artéria carótida interna. Então, começando aqui o exame, depois que você já organizou o ganho, a potência, da maneira que você costuma fazer, que escolheu fazer maior ou menor, a gente pode começar, tem vários protocolos e também a gente sabe que o examinador pode também fazer o seu próprio. Mas a gente pode começar aqui pela janela transtemporal, que é a janela mais comum de se iniciar o exame, e a gente vai, nessa janela, a gente tem toda aquela região do osso temporal que a gente pode insonar, mas a gente tem uma divisão de anterior, média e posterior. Geralmente você começa na janela média, que é essa que você pega 2 dedos anterior ao tragus e um dedo acima. E você pode tentar ir mais anterior ou posterior, dependendo da dificuldade do acesso que você está tendo. E algumas literaturas também falam dessa região mais frontal. Mas o fato é que toda a região entre a orelha e o processo frontal do osso zigomático pode e deve ser estudada. Na janela transtemporal, a gente vai insonar principalmente 4 artérias. São a artéria cerebral média, que a gente vai ter a sua porção M1 mais proximal entre 40 e 65 milímetros. A porção M2 ficaria ali entre 35 e 40 milímetros. E no exame normal, que é o que a gente está conversando aqui hoje, essa onda é sempre positiva. Indo para uma profundidade maior, entre 60 e 70, a gente vê a bifurcação da artéria carótida interna, onde ela se bifurca para a artéria cerebral média e para a artéria cerebral anterior. Por isso que aqui a gente vai encontrar, na verdade, uma onda bidirecional. Mais profundamente, ali entre 60 e 75, a gente vai estar encontrando a cerebral anterior. Nesse caso, o que a gente pode fazer é movimentar o transdutor um pouco mais anterior e superiormente, de quando a gente está insonando a bifurcação da artéria carótida interna para encontrar a cerebral anterior. E o que a gente vai ver também em situações normais é uma onda negativa, é um fluxo que está fugindo do probe. E quando a gente volta o transdutor para uma angulação mais posterior e inferior, ali da bifurcação da artéria carótida interna, na profundidade entre 55 e 70, a gente encontra cerebrais posteriores, P1 vindo em direção ao transdutor e P2 fugindo também do transdutor. Então, aqui do lado são alguns exemplos.
o segmento M1 da artéria cerebral média aqui na profundidade de 56, uma velocidade média de 59, e aqui a artéria cerebral posterior, segmento P1, está com uma onda positiva, vindo em direção ao transdutor, numa profundidade de 62, com uma velocidade média de 43. Esse daqui é um protocolo que seria uma sugestão, na verdade, de como fazer o exame. Você poderia começar o exame numa profundidade de 50 milímetros e pegar a porção média de M1 e ir superficializando até encontrar a porção M2 em 35 milímetros, e depois voltar varrendo mais profundo até 65 milímetros ali, até a bifurcação da artéria carótida interna, voltar ao probe mais anterior e encontrar a cerebral anterior, e depois deixar o probe mais posterior e encontrar as cerebrais posteriores P1 ou P2. Saindo da janela transtemporal, a gente passa para a janela transforaminal. Janela transforaminal, desculpa, a doutora Maravilha levantou a mão? Posso fazer um comentário? Sim. Então, eu não sei se tu vais falar depois, né? Por protocolo, geralmente, num exame normal, a gente pode começar mais superficial ou pode começar mais profundo. Cada um escolhe a técnica que achar melhor, que sente mais facilidade para fazer, né? E usualmente, então, no segmento da cerebral média M1, normalmente você deve gravar, né, registrar no exame pelo menos umas 3, 4 profundidades. Então, tem examinador que grava a cada 2 milímetros, tem examinador que grava a cada 4 milímetros, se está tudo normal, mas usualmente você tem que gravar várias profundidades na cerebral média. Inclusive, numa certificação americana, eles determinam a quantidade de registros que você tem que colocar no laudo. Então, por exemplo, cerebral média tem que ser múltiplos registros, vertebral tem que ser múltiplos registros, basilar também. E os outros segmentos, por exemplo, A1, P1, sifão, oftálmica, é possível você gravar um registro de cada, só para pontuar num exame normal, né? Isso mesmo, perfeito. Essa questão da profundidade varia bem de cada examinador mesmo, né? Existem protocolos que eles sugerem fazer, como esse daqui, mas realmente varia do examinador, da experiência que ele tem, de como começar o exame, indo mais profundo, ou então tá lá vendo no modo M, uma profundidade maior, ele está insonando 50, procurando cerebral médio. Da dificuldade, né, Igor, da janela, às vezes tem uma janela um pouco mais difícil, aí você tem que mexer um pouco mais, né? Exato, e tá lá procurando cerebral médio, de repente aparece ali no modo M embaixo um fluxo fugindo do probe, já achou cerebral anterior, você pode pular. Você já pode pegar, exatamente, é isso aí. Aqui na janela transforaminal ou suboccipital, a gente vai fazer a insonação 2 polpas digitais abaixo da linha de implantação do cabelo, e aí dependendo da posição ali, se ele está sentado, se está em decúbito lateral, decúbito dorsal, você pode ir um pouco mais para a linha média ou um pouco mais lateral. Fica difícil pegar mais a linha média quando ele está completamente em decúbito dorsal mesmo. Você pode, então, pegar bem próximo à linha média, um pouco mais lateral, e angulando ali o probe ou para a ponte nasal, quando a gente está procurando as artérias vertebrais, ou para a glabela, quando a gente está procurando a artéria basilar. E o ideal é que o paciente esteja com uma leve flexão da cabeça. Então, no caso de ele estar em decúbito dorsal, o ideal é que ele lateralize um pouco a cabeça e deixe ela mais fletida, mas sem fazer uma inversão da cabeça, sem fazer um torque ali da cabeça para não dificultar mais ainda esse acesso. E aqui na janela transforaminal, a gente vai pegar a porção intracraniana das artérias vertebrais, na profundidade de 55, 60 até 80 milímetros, e a gente vai ver uma onda negativa. A artéria basilar, a gente vai pegar entre 80 e até onde a gente conseguir ali, geralmente 100, 110, 120 milímetros, também uma onda negativa.
E a gente pode encontrar aqui várias artérias com fluxo que estão vindo para o probe, que são ondas positivas. O mais comum ali de a gente conseguir pegar, o mais fácil de conseguir pegar, são as paicas saindo ali das vertebrais, na profundidade de 60 e 80. Mas se a gente for insonando, for subindo, a gente pode encontrar outras ali saindo também da basilar, pode encontrar aica, sulca, dependendo do quanto a gente consegue progredir aí da insonação. Na janela transorbital, o ideal é que o paciente esteja deitado, decúbito dorsal, com os olhos fechados e com o olhar direcionado para baixo. Então, você pode pedir para ele olhar manter o olho fechado, mas como se estivesse olhando para os pés. O exame não é realizado nos que têm prótese ou cirurgias recentes no globo ocular. A gente precisa reduzir a potência, né? Essa é uma parte bem importante para reduzir o risco de subluxação traumática das lentes do cristalino. Então, manter a potência ali até 20, 25 no máximo, porque também tem aquela questão do alara e também tem essa questão de você usar uma potência muito baixa, você acaba prolongando mais ainda o exame. Então, você pode permitir ali uma potência até 20, 25 para fazer o exame mais rápido. E aí, tomar cuidado para não fazer muita pressão no globo ocular, que pode desencadear também o estímulo vasovagal. Pode ser desconfortável para o paciente. Aqui na janela transorbital, o que a gente pega, então, é a artéria oftálmica, que está na profundidade entre 40 e 50, e o que a gente encontra também, isso no exame de protocolo normal, é uma onda de alta resistência, que seria essa primeira aqui, que tem um IP ali nessa onda aqui, 1.3. E positiva, né? Alta resistência positiva. Isso. E o sifão carotídeo, a gente pode encontrar uma onda bidirecional, quando a gente pega ali no gêmeo, ou a gente pode pegar uma onda fugindo ou indo em direção ao probe, nas profundidades ali entre 55 e 70 milímetros. E a artéria cerebral anterior, ele também cita que você pode acabar ensonando ela em profundidades maiores ali também. Mas isso é uma coisa que eu nunca consegui. Até tirar uma dúvida aqui, aproveitar. Nem eu. De vez em quando existem umas ondinhas ali fugindo, que são, aliás, vindo para o probe, que parecem um pouquinho diferentes, mas no Doppler transcraniano é muito difícil de saber. Porque é cego, né, Igor? Então é difícil você, assim, identificar que artéria que é essa, né? Então, é uma coisa que ele cita, que você consegue pegar a cerebral anterior ali pela janela transorbital, mas não é algo habitual também de se fazer. E aí a gente tem a quarta janela, que é a janela submandibular. Aqui ele está com um probe de mais alta frequência, já que é uma estrutura mais superficial, mas a gente faz com um probe normal mesmo de 2. A gente vai ensonar ali abaixo do ângulo da mandíbula, e medialmente ao músculo esternocleidomastoideu. Direciona o transdutor para cima e mais medial, e a gente vai conseguir aí ensonar a porção distal da artéria carótida interna. E isso no protocolo de Doppler transcraniano a gente usa principalmente para saber como que está, quando a gente está buscando o vasoespasmo, para a gente comparar as velocidades da artéria cerebral média e da carótida interna no índice de Lindegard. Mas também pode ser usado em outras situações, você pode ter encontrado no seu exame de alguma alteração de alguma obstrução ajusante, você quer tirar dúvida se está ali cervical ou não, você pode tentar procurar, você pode buscar ali na artéria carótida interna se tem algum sinal de estenose, de pré ou pós, também ajudaria nesses casos. Então, o que a gente encontra aqui, ensonando a janela submandibular, o que a gente vai buscar é a artéria carótida interna, mas a gente tem que tomar cuidado para não ensonar a artéria carótida externa, pensando que é interna também. Então, as duas ficam na mesma profundidade, as duas são ondas negativas, só que a artéria carótida interna é uma onda de baixa resistência, a gente vê aqui essa primeira onda com um IP de 0,95, e com uma desaceleração sistólica, que é uma onda espectral um pouquinho mais gorda ali, ela vai desacelerando mais lentamente. E aqui na artéria carótida externa, uma desaceleração sistólica abrupta, mais rápida, né? Com um índice de pulsatilidade maior,
denotando uma onda de alta resistência. Então, existe só essa diferenciação que precisa ser feita para você não achar que está acionando a artéria carótida interna e é externa, na verdade. E uma outra dica, viu, Igor? Aí, uma outra dica é essa incisura na curva da carótida externa, tá vendo? Ela é bem proeminente, a incisura logo na descida da diástole, tá vendo? Sim, sim. Tá? E dá Que para não fazer o TEP na carótida interna, isso. Dá para fazer o TEP também na temporal, que aí na carótida externa a gente veria algumas oscilações da onda também, né? Exato. E também a interna não tem ramo nenhum, né, Igor? Então, na externa você pode ver saindo ramo, e na interna você não deve ver nenhum ramo até a saída da oftálmica. Essa é outra diferença. Perfeito. E aí, a gente já viu agora ali como que é a técnica, quais são as janelas que a gente ensona, as artérias que a gente busca. Como que a gente, agora, vendo uma onda espectral, a gente analisa ela, né? Então, além da análise quantitativa ali da velocidade média, do índice de pulsatilidade, né, semi-quantitativa, é importante a gente ver também a onda, o formato da onda, porque ela também traz informações importantes. Então, aqui, numa onda, a gente vê o início da sístole, aqui marcado pelo número 1, a gente vê o pico sistólico, a gente vê a incisura dicrótica, a gente vê o final da diástole, e entre eles, a gente vai verificar aqui como que está essa aceleração sistólica. Então, numa onda, num exame normal, essa aceleração sistólica é rápida. Se a gente vê alguma desaceleração sistólica aqui, algum retardo da aceleração sistólica, pode ser indicativo de alguma estenose pré, né? Aqui, a gente também vê como que é a desaceleração sistólica. Então, a desaceleração sistólica normal, essa desaceleração mais lenta, enquanto que numa onda de alta resistência, que a gente não esperaria num Doppler transcraniano normal, a gente vê uma desaceleração mais rápida, e a gente vê aqui também a desaceleração diastólica. E aqui, a gente vendo o formato da onda, né, na verdade o IP fala para a gente como que é o formato da onda, a gente vê aqui como que está a relação dessa diástole com a velocidade de pico sistólico e consegue identificar aí padrões de alta ou de baixa resistência. Então, enquanto a gente está fazendo o exame, a gente vai vendo essa questão do formato da onda, a gente vai vendo a direção da onda, e aí para identificar também qual artéria, e para saber que pode ter diferenças ali, artérias podem estar invertidas no exame, a gente precisa saber qual é a artéria que a gente está ensonando e qual a direção do fluxo. A gente vai vendo sinais de som também, o som ele vai guiando a gente para saber se é um som mais aberto da circulação anterior ou se é um som mais fechado. E a gente também vai buscando, no meio do exame, sinais embólicos de microembolia mesmo, para a gente ver se tem alguma outra alteração. Então, além disso, além de ver os achados da onda, a gente vai comparando essa onda também com as artérias que são contralaterais. Então, você vai comparando o formato da onda de uma artéria cerebral média direita com a esquerda, da cerebral anterior direita com a esquerda, para encontrar também alterações. No exame normal, o ideal é que a gente tenha boas janelas, que a gente consiga avaliar bem toda a extensão da artéria, como a doutora Maramélia estava falando, principalmente cerebral médio e cerebral anterior, que a gente precisa ter uma insonação ali a cada 2 milímetros, gravar isso a cada 2 milímetros. E também na circulação posterior, a gente pode gravar ali até a cada 4 milímetros, né, doutora? A gente precisa ver se essas medidas que o software está dando de velocidade média e de índice de pulsatilidade, elas são bem representativas do formato de onda mesmo, ou seja, se ele está bem envelopado, porque pequenas distorções de um envelope que está bem normal ali, seguindo a onda, mas que de repente faz um artefato e ele desce para mais próximo da linha de base, aquilo ali pode te dar um valor do IP bem mais elevado do que o que você... Por exemplo,
Um artefato que é muito frequente é quando o envelopamento não fica adequado e tem umas espículas desse envelopamento para cima ou para baixo, então os IPs eles são calculados errado, então isso é bem comum, né? Então, quanto melhor você envelopar aquela curva, mais fidedigno é o IP, tá? Tem situações, né, dependendo da janela, se a janela for boa, você consegue deixar esse background ali o mais limpo possível, mas tem situações também que você tem que aumentar muito ganho, muito power, isso não é possível, mas o importante é que esse background ali mais sujo, ele não perca, não faça com que o envelopamento seja perdido, né? Então, o importante ali é estar bem envelopado, né? O background está limpo, na verdade, vai ser mais para o exame ficar bonito também. E a gente deixar numa escala apropriada, então deixar a onda ali mais ou menos próxima ali de 2/3 da escala, para a gente ter uma melhor avaliação dos valores. E o baseline bem posicionado também, que foi um artefato que foi comentado ontem já pela Alex, para evitar o aliasing. Aqui, nem sempre no exame a gente vai conseguir pegar bem essas velocidades, deixar uma coisa bem envelopada, principalmente em janelas mais difíceis. Então, é importante saber calcular também manualmente alguns valores. Nesses softwares, você consegue pegar a velocidade de pico sistólico, consegue pegar a velocidade diastólica final, e aqui, só com esses valores, você vai conseguir calcular a velocidade média e o índice de pulsatilidade. Então, a velocidade média vai ser o VPS mais 2 vezes a velocidade diastólica final, sobre 3. E o IP tá aqui, vai ser a velocidade de pico sistólico menos a velocidade diastólica final sobre a velocidade média, então você precisa ter calculado a velocidade média também. E aí, quanto às velocidades, a gente vai ter uma hierarquia. A gente vai observar uma hierarquia que a cerebral média vai ter velocidades maiores do que a cerebral anterior. Cerebral anterior maior do que o sifão acima da cerebral posterior com velocidade acima da basilar, e a basilar acima da artéria vertebral. Esses valores podem ser iguais entre uma artéria e outra também, mas raramente eles ficam, a próxima artéria da hierarquia fica mais do que 5 ou 10 centímetros por segundo acima da artéria da hierarquia logo acima, né? E quando a gente encontra uma inversão dessa hierarquia, por exemplo, uma artéria cerebral anterior com velocidades maiores do que a artéria cerebral média, a gente pode ter alguns achados. Pode ser que isso seja uma circulação colateral pela artéria cerebral anterior, pode ser que a artéria cerebral anterior tenha uma estenose, é por isso que a velocidade dela está aumentada, e pode ser que um infarto no território da cerebral média, aumentando ali a resistência naquele território, faça com que o fluxo seja direcionado ali para a cerebral anterior. Quando a gente compara entre os lados, a diferença entre as artérias cerebral anterior, cerebral média, de um lado para o outro, é geralmente menor do que 30% no exame normal. As cerebrais posteriores e as artérias vertebrais, elas podem ter uma diferença maior por questão de dominância. Então, pode ter diferença de até 100% das velocidades por causa de uma hipoplasia de um lado, ou então pela tortuosidade, por você não ter conseguido pegar o ângulo ideal de uma delas. Eu colocaria aí também a anterior, viu, Igor? É mais raro, mas pode acontecer. Por exemplo, um segmento A1 ter uma velocidade, por exemplo, normal de 50 e você pegar o segmento A1 contralateral de 20. É mais raro, mas pode acontecer com hipoplasia, tá? Eu acabei não colocando porque eu não encontrei o valor específico que ele consideraria ali para hipoplasia entre as cerebrais anteriores. Mas também tem essa possibilidade de você encontrar velocidades bem diferentes entre as duas, e isso ser só por questão de dominância também. E a velocidade na cerebral média, ela não excede 170 centímetros nas crianças com anemia falciforme, e não excede 80 centímetros no adulto que não tem nenhum outro fator que possa estar alterando essa velocidade, possa estar aumentando como anemia. As velocidades médias, elas são influenciadas por vários fatores. Então, idade, quanto mais idoso, menor a velocidade. Hematócrito, que deixa o sangue mais viscoso e diminui a velocidade do fluxo sanguíneo.
febre, que faz uma hiperemia e aumenta. Então, tem vários fatores que podem alterar as velocidades de fluxo sanguíneo, e isso não significa uma estenose ou um exame anormal, ele é só um exame normal para aquela situação, né? Mas também pode alterar a velocidade e isso ser realmente uma alteração como uma velocidade mais aumentada pré-estenótica ou uma velocidade mais reduzida pós-estenótica. O índice de pulsatilidade, a gente já conversou sobre ele descreve a aparência da onda, ele fala sobre a resistência, ele é calculado pelo pico sistólico menos a diástole final sobre a velocidade média, e ele pode vir alterado também em algumas situações sem que isso seja completamente patológico. Então, ele pode vir com alta pulsatilidade na bradicardia, na insuficiência de válvula aórtica, no aumento de resistência vascular distal nas grandes artérias, e pode vir com baixa pulsatilidade, aí também com alteração no caso de uma estenose proximal, ou então quando existe uma baixa resistência distal nas artérias do Lynch de Willis. Então, quando ele está vasodilatado ali ao máximo. Os IPs, eles normalmente são menores do que 1.2, entre 0,6 e 1.1, e acima de 1.2 podem ser encontrados ainda na hipertensão crônica, com idade aumentada, falando ali a favor de uma microangiopatia, em situações de aumento do débito cardíaco e de hiperventilação. Então, aqui a gente tem uma onda normal, de baixa resistência, um IP aqui é bidirecional, a gente está vendo a porção terminal ali da carótida interna, cerebral médio bifurcando para cima, cerebral anterior para baixo, e a gente está vendo uma onda de baixa resistência, e aqui embaixo uma onda de alta resistência, com uma desaceleração sistólica rápida e com uma diástole mais baixa. E outra característica ainda no exame normal é que o fluxo que a gente encontra é um fluxo laminar. A gente pode encontrar um fluxo laminar ou um fluxo mais turbulento. No caso do fluxo laminar, a gente vê as hemácias, elas se movimentam mais lentamente ali na região próxima da parede do vaso, e as hemácias logo próximas dessas também se movimentam mais lento ali por questão de atrito, uma resistência maior. Enquanto que o fluxo no meio do vaso é mais rápido. Então, isso é o que é o fluxo laminar. E o que isso se traduz na onda espectral é essa região aqui mais próxima da linha de base, que fica uma região mais fria, com uma intensidade menor de sinal, enquanto as regiões mais altas ficam com uma intensidade maior. Quando a gente tem um fluxo turbulento, isso acaba se invertendo, e aqui próximo da linha de base, a gente encontra uma intensidade de sinal maior e fica com essa partezinha aqui mais manchada. E aí existem vários valores normais, vários valores que são padronizados. O ideal é que cada serviço padronize seus valores. A gente aqui tem, aqui da direita, é o da BN, que a gente acaba usando bastante, mas existem vários valores padronizados, né? De modo geral, ali na cerebral média, a gente tem valores entre 50 e 70, na cerebral anterior entre 40 e 60, na cerebral, no sifão também ali próximo de 40, 60, 35, 55, na cerebral posterior entre 30 e 50, nas vertebrais também por aí entre 30 e 50. Então, existem vários valores diferentes, várias referências diferentes. De modo geral, você vai acabar seguindo uma tabelinha. E de limitação do método do Doppler transcraniano, a gente sabe que ele é um método que é operador dependente, é um exame cego. As velocidades que a gente encontra, os valores que a gente encontra vão depender do ângulo, da angulação, então por isso que depende também do examinador. E existe muita variabilidade entre um examinador, entre exames no mesmo dia ou em dias seguintes, ou entre examinadores também tem bastante variabilidade. É um exame que demora para ser
treinado, precisa ser mais especializado, tem pouco profissional fazendo, tem uma alta demanda, uma dificuldade de acesso. E, além de tudo isso, desses fatores mais extrínsecos, existe uma limitação do paciente também, que a janela transtemporal pode estar ausente em até 10 a 15% da população. Sobre Doppler transcraniano, sobre o método dedicado, é isso. Alguma dúvida? Eu queria só acrescentar uma coisinha, na realização do exame normal, do exame convencional, né, na realização do exame no paciente, uma questão que a gente tem que se atentar também é a região do sifão carotídeo, porque como é uma região que tem uma variabilidade em relação àquela tortuosidade, ao S do sifão, muitas vezes a gente pode pegar uma velocidade X num lado, por exemplo, 40 num lado, e no outro lado você pega 20, 25, e não necessariamente significa uma alteração real de velocidade de fluxo, mas apenas a angulação, porque nessa região, a gente, como é um exame cego, a gente não está vendo exatamente onde a gente está pegando. Então, interpretar diferenças de lado, de velocidades no sifão é uma coisa também assim que tem que ter bastante cuidado. Por exemplo, eu só considero alterado quando realmente está muito diferente, tá? Por causa dessa questão da angulação na tomada da velocidade de fluxo no sifão carotídeo. Perfeito. Essa comparação do sifão é bem difícil mesmo. Consegue ser muito... muitas vezes a gente pega e fica, e é realmente bem simétrico, mas tem alguns pacientes que não são exatamente simétricos, então, assim, às vezes eu pego 50 de um lado e 30 do outro, 25 do outro, e não necessariamente é alteração. Então, eu vejo todo o resto das artérias, se não tem nada alterado, eu não concluo que aquilo ali é alterado, entendeu? Se está dentro de uma faixa normal, tá? Agora, é diferente, por exemplo, se eu pego 80 num sifão e 50 no outro. Aí esse lado que está com 80, aí levanta um pouco a antena para dizer, olha, tem alguma alteração. É só essa questão de tomar cuidado por causa da angulação do sifão. Uhum. Perfeito. Então, a gente parte para o duplex. Certinho? Pode prosseguir. Do duplex, a gente já viu bastante sobre essa parte da análise da onda espectral, sobre a técnica das janelas acústicas. A gente vai focar mais aqui em como que é a técnica, comparando ali entre o dedicado e o duplex, tá? Então, a técnica é o que é mais diferente aqui, realmente, né? A gente tem algumas vantagens do duplex. Ele é um exame mais anatômico, a gente consegue visualizar as estruturas, a gente combina as imagens aqui em modo B e Doppler colorido. O modo B permite, então, a visualização dos tecidos, é uma escala de cinza. Essa parte a Alexa também conversou ontem. No modo B, a gente vai principalmente ajustar a profundidade, o foco e o ganho, né? E no modo color, quando a gente coloca aquela caixinha, a gente vai ver o fluxo sanguíneo, a gente vai conseguir identificar o sentido, se é azul fugindo ou se é vermelho vindo para o probe. A gente vai identificar sinais de turbulência, né? Aqueles pontos que tem um aliase maior. A gente pode fazer ou não aqui a correção do ângulo, e aí é uma questão um pouco mais polêmica, mas de modo geral não precisa corrigir o ângulo, né? E a gente vai ajustar esse tamanho da caixa. De vez em quando a caixa está muito grande, a gente não consegue encontrar bem as artérias, a gente precisa reduzir para fluxos que são menores, e vai ajustar a escala também. O Power Doppler é também um modo de estudo do fluxo, mas ele não vai dizer para a gente qual é o fluxo, qual é o sentido do fluxo. Ele é mais sensível para identificar, principalmente naquelas artérias que a gente está em dúvida se é uma suboclusão ou oclusão, então ele consegue identificar melhor a presença do fluxo, mas ele não fala em direção dele. De novo, essa questão da correção do ângulo, né, que a gente só
De modo geral, não é feita a correção do ângulo no exame intracraniano, a não ser que tenha muita dúvida ali, muita diferença na velocidade, e que você tenha um vaso que tenha pelo menos 1 a 2 centímetros, que não é tortuoso, em linha reta. Aí você pode fazer essa correção do ângulo para tentar encontrar uma velocidade maior, mas de modo geral, o que você vai tentar identificar são esses pontos de maior aliase para ver qual é a maior velocidade e deixar registrada essa maior velocidade. E a gente também, pelo duplex, tem um duplex espectral, que também foi tudo isso que a gente conversou nessa última aula, que a gente vai avaliar o formato dessa onda, o som, tudo da mesma maneira. A diferença aqui é como que é feita a medida. Então, você pode deixar essa medida automatizada ou desenhar a onda para obter os valores de Tmax, que é a velocidade média, e do IP. Então, a técnica, a gente usa o probe setorial. A gente otimiza primeiro a imagem no modo B, ajusta o ganho, tenta identificar as estruturas anatômicas de cada janela, para depois colocar o color, a caixa de color, na área de interesse, ajustar o ganho. A gente pode estourar o ganho e ir voltando até o ponto ideal para evitar o bleeding, que é aquele como se fosse vazando a cor ali fora do vaso. E a gente posiciona o gate para analisar a onda espectral e avalia aí a onda. Congela a imagem, faz as medidas, identifica e deixa essa onda salva. Então, esse é o método de uso do duplex. E aqui, só para a gente lembrar um pouquinho do aparelho, acho que deu uma desconfigurada aí nos números. Mas a gente começa o exame ali no número 1, que é o paciente. Na verdade, realmente desconfigurou bastante. Andou um pouquinho aqui. Mas o 1 é o paciente. A gente vai clicar ali, vai colocar os dados do paciente, vai identificar o exame. Aí no 2, que é o probe, a gente escolhe qual que é o transdutor e escolhe o preset, que aqui a gente vai usar o preset do Doppler transcraniano. No 3, a gente vai mexer ali na profundidade, no zoom. Então, por exemplo, numa janela transtemporal, a gente vai deixar essa profundidade maior, identificar as estruturas e depois ir voltando para uma profundidade menor para identificar melhor os vasos. No 4, tem a compensação de ganho de tempo, que é uma maneira de corrigir a atenuação, para deixar a imagem um pouco mais homogênea. No 5, a gente tem o ajuste do ganho, então aí a gente vai melhorar um pouco a imagem. No 6, a gente vai colocar o color na área de interesse. No 7, a gente vai ajustar o tamanho dessa caixa, se for necessário. O 7 é um pouquinho mais para cima aqui, nesse botãozinho aqui de Scan Area. No 8, a gente vai avaliar o Doppler espectral, então a gente vai posicionar o gate na artéria de interesse. A gente vai, depois que obter a imagem do espectro de onda, a gente vai frisar, vai fazer as medidas aqui no Measure e vai salvar a imagem no nosso duplex lá da escola, nesse botãozinho de P1, depois de identificar. Enquanto está fazendo o exame, esses botõezinhos aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5, vão ter ajustes de escala, vão ter ajustes de baseline, você pode inverter a onda. Então, tem alguns ajustes aqui da onda espectral, na hora que você está avaliando ela. E, de modo geral, essa é a visão geral do aparelho. Começando na janela transtemporal, a gente vai ter principalmente... a gente tem dois planos. A gente tem um plano axial, que é onde a gente começa o exame, a gente tem um plano coronal. E no plano axial, a gente consegue pegar e dividir isso nos planos principalmente mesencefálico e diencefálico. No plano mesencefálico, a gente vai visualizar o osso temporal contralateral, vai visualizar a asa do esfenoide e o mesencéfalo em formato de borboleta. E a gente vai conseguir identificar aqui, colocando o color,
as cerebrais médias, a cerebral média ipsilateral, a cerebral anterior, porção terminal aqui da carótida interna, né? Aqui a gente consegue ver P1 vindo em direção ao probe, consegue ver P1 contralateral também, e aqui ficaria o topo da basilar, né? Então, essa é a primeira janela que a gente avalia. Igor, mostra de novo para o pessoal o osso temporal, mesencéfalo e asa do esfenoide. Então, aqui a gente começa com uma profundidade maior, ali de 15 centímetros, pelo menos. E aí a gente identifica primeiro aqui o osso temporal. Esse é o primeiro ponto do exame. Aqui É o osso contralateral, né? Mostra onde é que é o probe, está aqui em cima, né? Mostra aí com a seta. aqui. O probe está aí, isso, exatamente. Então, aqui a gente Então, tá com o osso contralateral. isso, então essa é a região contralateral, mostra com a tua seta onde é a região anterior, isso com o probe aí nessa posição. E aqui, A região anterior é na frente, no lado esquerdo da figura, embaixo, né? E a região posterior é do lado direito. Né? Aí aqui a gente tem a asa do esfenoide e aqui o mesencéfalo. Né? Lembrando que o apontador vai estar sempre para a região da face, né? Isso, para cima, exatamente, E uma outra observação, né, gente? Essa figura aqui, que é a figura superior aí, onde tem a artéria cerebral média anterior, do outro lado, essa figura do polígono do Willis bem bonita, bem didática, é raro a gente pegar, né? Isso é uma figura, assim, bem interessante, mas, assim, não é comum. O mais comum é a gente pegar pedaços das artérias, né? Às vezes a gente pega o I1 e A1, às vezes a gente pega só o P1. É muito frequente a gente pegar um pedaço desse círculo, né? Pegar esse círculo inteiro, bonitinho, assim, no mesmo plano, é bem raro. Tá? Perfeito. Aqui a gente... É justamente isso. A gente tem uma imagem bem bonita aqui, mas a gente vai basculando, fazendo movimento para cima e para baixo do probe, para ir encontrando pedaços. Exatamente. Pode ir pegando um pouquinho mais, subindo um pouquinho mais, o probe pegando um pouquinho mais distal M2. Tem que ir fazendo esse movimento mesmo. Então, aqui, o passo a passo, e aqui tem as setas bem bonitinhas, né? Então, aqui, ó, o probe está desse lado, aqui o osso temporal contralateral, aqui o mesencéfalo e aqui a asa do esfenoide. Então, aqui. Então, o que a gente vai ir atrás da imagem é essa daqui. Depois que a gente encontra essa imagem, a gente deixa a profundidade menor, para a gente focar mais nessa região que a gente que tem interesse. Então, a gente pode reduzir a profundidade ali para 10, 11. E a gente coloca a caixa de cor aqui e consegue encontrar aqui as artérias. Esse aqui dá com bastante artefato de bleeding, né? Mas a gente consegue fazer a disposição aqui do polígono de Willis direitinho. Então, além do plano mesencefálico, a gente pode deixar o probe uns 10 graus, um pouco. A gente vai subindo ele, fazendo esse movimento de báscula. 10 graus mais superiormente, e a gente vai encontrar aqui o terceiro ventrículo, o tálamo e glândula pineal, que a gente vai ser falado em outra aula mais de ultrassom do parênquima mesmo, mas o que a gente vai encontrar de artéria subindo um pouco mais, fazendo esse movimento mais superior, aqui a porção mais terminal de M1, M2, tá? Aqui a gente consegue ver. Se a gente descesse aqui, estaria as cerebrais anteriores se unindo, a gente consegue ver aqui a parte de A2. E aqui a gente vê um pontinho ainda de P1, e aqui estaria P2 para P3 aqui, nessa região. Tá? Então a gente vai fazendo esse movimento de báscula e procurando esses pedaços aqui dessas artérias também. Aqui a gente pode... Existem outros planos também, mas os outros planos não são tanto na análise axial, não são tanto para análise de artérias, é mais para avaliação do parênquima. Aqui a gente pode fazer uma rotação de 90 graus, deixando o marcador para cima, cefálico,
e a gente vai encontrar aqui dois planos coronais, um plano coronal mais anterior, que a gente consegue visualizar a porção terminal da carótida interna, e um plano coronal mais posterior, que a gente consegue visualizar a porção a artéria basilar. Então, no coronal anterior, a gente consegue visualizar aqui essa porção cavernosa, sob a ideia aqui da artéria carótida interna. Tá? A gente consegue visualizar uma extensão maior da artéria carótida interna aqui. E quando a gente consegue ver aqui a carótida interna, consegue ver aqui a bifurcação para M1, e a A1 aqui não está muito bem caracterizado, consegue ver a 2 lá na frente. Mas o que a gente consegue visualizar aqui é principalmente essa porção terminal da carótida interna. É mais o objetivo aqui do corte coronal. E quando a gente vai para a parte posterior, a gente consegue visualizar o topo da artéria basilar. Então, a gente consegue ver aqui a cerebral posterior, consegue ver aqui a cerebelar superior, e aqui a porção mais distal da artéria basilar. Aqui ele colocou até 2 centímetros da artéria basilar. Deu para visualizar bem aqui, entender bem que aqui é a artéria basilar? Aqui tem uma outra... Em homenagem a vocês, hoje eu estava lá no laboratório e aí eu fiz um exame de um paciente, Igor, e o paciente tinha uma janela assim maravilhosa. Então, eu aproveitei a janela boa do paciente e eu fiz esses 2 planos, coronal anterior e coronal posterior, tá? E eu consegui pegar exatamente isso que você acabou de explicar. Eu gravei as imagens, eu vou colocar na minha aula amanhã. Antes de começar a minha aula, eu mostro para vocês esse caso que eu peguei hoje. Assim, é bem difícil de pegar esses planos coronais, porque tem que ter uma janela muito boa, né? Então, quando eu pego o paciente homem, e esses com o crânio maior, e geralmente carecas, eu não me perguntem por quê, mas os carecas têm umas janelas ótimas, eu costumo treinar exatamente esses planos coronais, dá para você ver bonitinho a cerebelar superior, e no plano anterior você pega exatamente aqueles planos coronais que a gente vê na angiotoma, fica linda a imagem. Eu vou trazer amanhã para vocês. Maravilha. E você vê que o fluxo aqui fica vindo para o probe na basilar, né? Então, aqui você está ensinando de cima, né? Então, aqui, só para lembrar aqui que o fluxo ele vai vir para o probe, né? Aqui mostrando de novo P1, ipsilateral, P1 contralateral. Exato. E uma outra coisa, viu, gente? Assim, na minha experiência, eu não consigo, no dúplex, pegar bem a basilar média distal pela janela occipital. É muito difícil. Então, assim, para você pegar a basilar distal, é melhor a janela anterior, esse plano coronal que você explicou. Exato. Eu concordo com a senhora que realmente precisa ter uma janela bem boa, assim, acho que até para ver a basilar nessa extensão, né, porque se a gente for ver esse ângulo para pegá-la, né, a gente tem um ângulo meio próximo de 90 graus, né, então, muitas das vezes não é fácil conseguir encontrar, as posteriores até que a gente consegue, né, mas a basilar é bem mais difícil. As posteriores no axial é super tranquilo, né, agora, assim, no coronal é mais difícil, tem que ser janela boa mesmo. Muito boa. E a basilar mais difícil ainda por causa do ângulo, né, que ela tá reta aqui, né, então é praticamente um ângulo de 90 graus, né, de insonação. Então, aumenta mais a dificuldade, mas quando a gente consegue ver, acho que esclarece bastante, principalmente as suspeitas, né, de estenose nesse segmento, síndrome de topo de basilar, né. Maravilha. Passando aqui para a janela transforaminal, a gente consegue visualizar principalmente as artérias vertebrais e a porção inicial, e até indo mais um pouquinho para a média, mas principalmente inicial da artéria basilar. O posicionamento é o mesmo do dedicado, né? Então, 2 linhas aqui abaixo da linha do cabelo. E a gente pode começar o exame aqui vendo essa imagem mais, esse corte aqui um pouco mais reto, que a gente vai estar vendo o canal cervical,
E fazendo essa movimentação de novo, toda vez que tiver essa figurinha aqui, é o movimento da báscula, tá, gente? Então, a gente fazendo o movimento da báscula, indo mais superiormente, para encontrar essa outra imagem aqui, que é a imagem do forame magno, e aqui na frente o clivus. Tá? Então, essa é a imagem que a gente quer encontrar para jogar aqui o color e a gente encontrar as artérias vertebrais e a basilar. Então, o que a gente vai ver, e aí também é aquilo, não é sempre que é bonitinho, né, que forma esse Y, mas o que a gente vai encontrar aqui são as duas artérias vertebrais chegando e formando aqui mais distal a artéria basilar. E aí a gente vê que a artéria basilar, a gente vê um pedaço muito pequeno dela, né, uma porção muito pequena nesse exame. Por isso que a doutora Maravilha estava comentando que, de vez em quando, que esse corte coronal posterior ele pode ser mais adequado para ensinar melhor a basilar nos segmentos mais distais. Tá? Lembrando que aqui a gente está ensinando a partir da janela transforaminal, então aqui o sentido do fluxo é fugindo do probe também, uma onda negativa. Então aqui de novo a mesma imagem, com esses marcadores, do forame magno, aqui do clivus, forame magno hipoecóico, o clivus hiperecóico. A gente joga o color e encontra aqui as duas vertebrais e a basilar. A janela orbital, aqui no duplex, ela vai ser mais adequada para avaliar a artéria oftálmica do que o sifão carotídeo. O sifão carotídeo a gente consegue avaliar melhor na janela temporal. Mas aqui a ideia ali da artéria oftálmica é a mesma. A gente vai ver uma onda de alta resistência, uma onda positiva. Você pode pedir aqui para o paciente desviar um pouco o olhar para o lado oposto da sonda, só porque aqui, pelo que eu entendi, ele fala mais dessa questão de ter um poder maior ali de causar essa subluxação, né? E o sifão, ele é mais difícil de pegar aqui por essa janela. A gente pode tentar aumentar o power, então tentar deixar entre 20 e 25 para tentar melhor pegar o sifão nessa profundidade maior de 60, 70 milímetros. Mas nem sempre é possível. A gente pode tentar ir fazendo varredura também, jogando o gate em algumas posições que você acredita que esteja o sifão, sem visualização dele também direta pelo color, mas nem sempre é possível e a janela transtemporal fica mais adequada. E a janela submandibular a gente também pode usar também com o probo setorial, mas aqui eu deixei para a doutora Daniele falar mais sobre isso. Vai começar a aula já de carótidas e vertebrais. Aqui a gente pode até trocar o probe e usar o transdutor linear mesmo para identificar melhor algumas estruturas que a doutora Dani vai falar para a gente. Artéria carótida interna, externa, as artérias vertebrais. Então, aqui você pode fazer o exame só com o setorial, mas a gente também pode passar para o estudo das artérias cervicais. De limitação do método foi isso tudo que a gente já comentou. Então, a gente tem uma difícil visualização dos terços médio e distal da artéria basilar pela janela transforaminal. É difícil a visualização também do sifão pela janela transorbitária. E tem a mesma limitação da janela de 10 a 15% da população, que não vai ter uma janela transtemporal do dedicado. E é isso. Excelente, Igor. Assim, pessoal, quando não tem janela temporal no duplex, a gente não vê nada. Fica tudo cinza, borrado. Inclusive, eu até gravo a imagem, porque é um cinza, você não identifica linha nenhuma. Tá? Alguém osso temporal, né? Exatamente. É impossível de fazer o exame, entendeu? Por exemplo, se for parênquima só, é impossível de fazer o exame, se não for o dúplex, né? Porque se for o dúplex, você consegue ainda fazer a região occipital, mas se for um exame de ultrassom transcraniano de parênquima, é inviável, você não conclui nada. E realmente, esses pacientes mais idosos, mulheres, realmente têm umas janelas bem difíceis.
E eu acho que, apesar da dificuldade, eu acho que vale a pena treinar bastante o sifão, porque se for usar o duplex para fazer o protocolo de morte encefálica, se a paciente não tiver janela temporal, vai ter que procurar o sifão pela janela transorbitária também, né? E aí é um desafio para você ter um bom treinamento, para ter certeza que você não está visualizando, porque você realmente, ou está achando, né, um achado de onda compatível, como a gente vai ver, porque de fato é, né, ou é alguma dificuldade técnica. Então, isso é um gargalo aí de usar o duplex no protocolo de morte encefálica, né? Perfeito. E uma coisa que ajuda a gente no duplex é essa parte que a gente consegue visualizar bem a anatomia, né? Então, às vezes, pacientes que têm alterações anatômicas, né, que têm hipoplasia, ou às vezes que tem uma inversão de fluxo, né, que deixa bastante dúvida no dedicado, no duplex ele já tem esse benefício, assim, da gente conseguir visualizar bem onde que a gente está avaliando e que artéria que a gente está avaliando. E outra coisa é a avaliação do aliasing, né? Então, a gente consegue ver qual é o ponto de maior velocidade para ensonar ele. E ter realmente o ponto de maior estenose, de maior estreitamento. Eu acho que os dois métodos têm suas vantagens e desvantagens, né? E acho que a grande vantagem do serviço é que os meninos estão tendo contato com os dois métodos, né? Então, você sabendo os dois métodos, você pode ter até a opção no seu dia a dia de escolher aquilo que é mais adequado, né? Para determinado É mais paciente. disponível também, né? Muito bem. Então, vamos passar para a aula da doutora Daniele. A Dani vai falar de ultrassom de Doppler de carótidas e vertebrais. A Dani, para quem não conhece, é preceptora do ambulatório de Doppler transcraniano na Unifesp, preceptora na Santa Casa, coordenadora do curso de ultrassom transcraniano do CETROS e vai falar para a gente sobre carótidas e vertebrais. Tá ótimo, obrigada. Eu vou compartilhar aqui minha atenção. Dá para ver? Apareceu? Aí eu não vou deixar de vermos, né? Aqui apareceu a aula? Apareceu isso. Então tá ótimo. Então, gente, antes de começar a falar do Doppler de carótidas, eu acho que vale esse parênteses, assim, por que a gente está falando, né, de Doppler de carótidas vertebrais, já que culturalmente, aqui no Brasil, não é um exame que, corriqueiramente, neurossonologistas fazem, né, no dia a dia. Então, é um exame que é mais dominado por outras especialidades, né? Mas se a gente for ver a literatura, os principais livros de neurossonologia que a gente usa como referência, né? O exame neurovascular, ele inclui a avaliação dos troncos supraórticos para cima, né? Então, isso inclui, com certeza, o Doppler de carótidas vertebrais. Então, por isso que é importante a gente estar conversando sobre ele, e a ideia aqui não é só aprender a fazer, mas também aprender a interpretar, né? Porque às vezes a gente fica na mão de quem faz, e às vezes a pessoa que está fazendo não pensa como a gente pensa, né? E não está procurando exatamente aquilo que a gente quer saber para dar o diagnóstico do nosso paciente. Então, dito isso, como eu falei anteriormente, né, então o Doppler de carótidas está aqui dentro dessa avaliação de exame neurovascular, né, junto com o Doppler transcraniano e o duplex transcraniano. E como é que o Doppler de carótidas vertebrais vai ajudar, né, o neurologista, o neurovascular, na sua prática? Com certeza, na avaliação do TOUCH, né, então, principalmente na avaliação de presença de placas, de aterosclerose, de grandes vasos, mas também outras etiologias menos frequentes. Na avaliação do risco cardiovascular, então, daqueles que ainda não tiveram evento, né, então, o Doppler tem essa característica. Avaliar a gravidade daquela lesão, então, eu já sei que o doente tem uma doença, então, eu posso ver qual é a gravidade dessa placa, a evolução também dessa placa, e após a intervenção também fazer o segmento desse doente. E quem vai precisar fazer o Doppler de carótidas e vertebrais? Então, um paciente que já tem, né, uma doença aterosclerótica estabelecida com uma complicação cardiovascular, como, por exemplo, AVC, AIT e a própia hemorragem fugas,
Também pacientes que têm fatores de risco para doenças arteriais, então como hipertensão, diabéticos, dislipidêmicos, tabagistas, né, os que têm história familiar. Na avaliação pré-operatória de cirurgias cardiovasculares, nos pacientes que têm doença arterial obstrutiva em outro território, né, então como a aterosclerose é uma doença sistêmica, então quem tem aterosclerose na perna, por exemplo, merece um rastreio de carótidas e também de transcraniano. E pacientes submetidos à revascularização, também eles têm indicação de fazer. Então, apesar de ser um método muito acessível, né, não é um método que todos os pacientes obrigatoriamente precisam fazer. Então, a gente tem nas diretrizes selecionados os pacientes que têm indicação desse exame. E uma das diretrizes que a gente tem é essa da Sociedade Europeia de Cirurgia Vascular, né, a versão anterior à atual, que é de 2017, já colocava que o duplex, ele é a primeira linha, né, para avaliação de pacientes que têm doença carotídea extracraniana, tá? Inclusive também os que vão fazendo arterectomia, os que vão colocar stent, ou já colocaram, né? Então, classe 1, com nível de evidência A. E a nova diretriz, né, a atualização dela, que foi publicada no ano passado, trouxe esse dado interessante aqui a respeito de sensibilidade e especificidade, né? Então, o Doppler de carótidas e vertebrais, para oclusão, ele tem uma sensibilidade e uma especificidade muito boa, né? Semelhante à angiotomografia, com a vantagem da gente não usar o contraste, né? E um pouco inferior em relação de sensibilidade, em relação à ressonância contrastada, né? Com um estudo da parede do vaso, com o vessel wall e o próprio contraste mesmo, sem estudo da parede. Para estenoses, a gente cai um pouco nessa sensibilidade e especificidade, mas ainda assim a gente pode ver que a sensibilidade é superior à sensibilidade da angiotomografia. Então, eu quis trazer isso aqui para vocês, para mostrar, então, que a gente tem um método que a gente pode aprender, né, no nosso ambulatório, que a gente pode seriar os nossos pacientes e que pode ser, sim, um auxílio, principalmente, muitas das vezes a gente não tem os outros métodos disponíveis, né, tão facilmente, falta contraste, não tem o aparelho, então o ultrassom, ele também pode ser útil nesse sentido. E o protocolo básico que a gente usa para fazer um Doppler de carótidas e vertebrais? Então, a gente parte primeiro da avaliação anatômica, né, em que eu vou ver a espessura do complexo médio-intimal, isso para aqueles pacientes esse que eu vou avaliar risco cardiovascular, né, então, se o paciente já teve um evento, não parece ser muito aplicável fazer a mensuração do complexo médio-intimal, mas a gente faz isso no exame de rotina, né, avaliar a presença da placa, as características, como a gente vai ver para frente, e outras doenças, né, como dissecção, carótide web e outros achados, tá? Aí, partindo da parte anatômica, a gente vai para os métodos que o Igor já comentou, que são do duplex, e também se aplicam no Doppler de carótidas vertebrais, que é o modo Color Doppler, em que eu vou ver o sentido do fluxo, a velocidade, né, de fluxo, na verdade, a velocidade a gente vê no espectral, mas eu vou ver o sentido de fluxo, vai me auxiliar, né, do ponto de vista anatômico, porque às vezes tem placas que elas têm a mesma cor, né, elas aparecem no ultrassom ali, semelhante ao sangue, né, então a gente vai ver como é que a gente classifica as placas, e muitas vezes a gente só vai conseguir ver que tem placa ali se a gente jogar o colo, né, e o colo também é muito importante para a gente ver suboclusão e oclusão. E o Doppler espectral é a onda, né, propriamente dita, em que a gente vai avaliar a velocidade e o padrão de fluxo desses pacientes. E a gente usa para o exame de carótidas o transdutor linear, tá, com frequência de 5 a 12 MHz. Em alguns casos, a gente pode usar o convexo, quando tem um paciente que tem um pescoço muito curtinho, é mais gordinho, então que a gente não tem tanta definição da imagem com linear, o convexo ele consegue penetrar um pouco melhor e aí a gente consegue identificar as artérias. E aí a gente vai identificar, então, a artéria carótida comum, a carótida interna, a externa e a artéria vertebral de cada lado, tá? Então, eu vou avaliar nessas artérias, então, a parte anatômica, né? Então, aqui a gente tem à direita, no canto superior, uma imagem anatômica da artéria, então é aqui que eu vou conseguir avaliar se já tenho presença de placas, né, se eu avaliar o complexo médio-intimal, avaliar
a bifurcação, aqui, por exemplo, eu já consigo diferenciar, que aqui é a interna e aqui é a externa, porque eu tenho um ramo aqui, né, que muito provavelmente é a tireoideia superior, e aí eu já sei com certeza que é externa, mesmo antes até de ter a avaliação espectral. Aí eu vou acionar o modo Color, que aí eu vou ter, então, essa caixa maior aqui, que a gente chama de STIR, tá? E ela é inclinadinha aqui, porque ela é o ângulo de incidência dos feixes de ultrassom na artéria, né? Então, ela precisa respeitar aquela mesma ideia de que a gente não pode ter um ângulo de 90 graus e nem próximo dele, né? Então, um ângulo até 60 graus com a artéria. E aí, depois eu vou selecionar a amostra para o espectral. Então, vocês veem que nessa linha branca aqui, a gente tem 2 tracinhos no centro aqui, que a gente chama de gate, que nada mais é do que o sample, né, a amostra do espectral. Então, o que o aparelho está analisando é só o que está entre esses 2 tracinhos aqui, tá? E aí, através dessa análise do espectral, eu vou ver velocidade de pico sistólico, velocidade diastólica final e os índices, né, principalmente o índice de resistência. A gente usa para o intracraniano o índice de pulsatilidade, para o Doppler de carótidas vertebrais, a gente usa o índice de resistência, mas a informação que ele passa é a mesma, né? É a resistência ao fluxo. E aí eu faço, então, a avaliação hemodinâmica através dessas medidas, tá? Na artéria carótida comum é onde eu vou medir a espessura do complexo médio intimal naquele paciente selecionado para isso. E aí aqui eu tenho as indicações, né, em quem eu vou fazer essa medida do complexo médio intimal, tá? E aí como é que eu posso medir? A gente tem 2 maneiras, né? A gente pode medir, a gente faz uma linha imaginária aqui, né? Bem do ponto da bifurcação, coloca 2 centímetros para baixo, tá? E aí, nesses 2 centímetros para baixo, no 1 centímetro mais proximal, que é esse aqui, né? É o local onde eu faço a medida. Um outro jeito de a gente medir, que eu acho mais fácil, né? Que é o que eu faço na minha prática, é 1 centímetro para baixo do ponto onde as artérias ainda são onde as paredes da carótida comum ainda é paralela. Então, vocês veem que aqui no bulbo, né, a parede, ela deixa de ser paralela. Então, nesse ponto aqui, é um ponto que não é fidedigno para medir a espessura. Então, eu vou no ponto onde as paredes ainda estão paralelas, coloco 1 centímetro para baixo, e aí a gente tem os métodos semiautomáticos, né, de medida, que o próprio aparelho já dá para a gente as médias, o complexo médio-intimal, o valor dele, né? Você pode medir manual, né? Então, que você inclui a camada média e a íntima, não inclui a adventícia, mas a maioria dos aparelhos mede dessa maneira aqui, né? Então, ele já dá um valor ali médio de complexo médio-intimal, e aí você já coloca o paciente com um percentil, né? De acordo com a raça, com a idade, o sexo, e aí a gente tem uma ideia se esse paciente ele está com o risco aumentado ou não. Passando do ponto que eu já vi o risco, né, e eu vou avaliar a presença de placas, primeiro a gente precisa definir o que é uma placa, né, o que diferencia um aumento da espessura do complexo para uma placa. As placas, elas são protusões, né, para dentro da luz do vaso, que elas têm um tamanho, né, um tamanho mínimo de 0,5 milímetro para o lúmen, quando eu não incluo o complexo médio-intimal, então, ou seja, da íntima para dentro do vaso, né? Então, se tiver mais de 0,5 milímetro, é uma placa. Se eu for incluir o complexo médio-intimal, então, é 1,5. Então, eu fiz lá a medida do complexo médio-intimal, deu 1,5 milímetro, então, eu já sei que aquilo já não é mais um complexo médio-intimal espesso, já é a formação de uma placa, tá? E aí, quando eu faço a avaliação da placa, eu vejo a localização dela, então eu preciso descrever isso, a extensão, o tamanho, né, a ecotextura, a superfície, se é regular ou não, e a ecogenicidade dessa placa. E isso dá bastante informação para a gente. Então, a gente sabe que as placas, elas vão ter graus de estabilidade e instabilidade. Então, no ultrassom, a gente consegue ver algumas características que fazem dessa placa uma placa perigosa, né, uma placa instável, que é a presença de ulceração, que a ulceração é uma concavidade dentro da placa, né, que tem mais de 2 milímetros. Então, medir aqui a concavidade. Vocês estão vendo que tem uma falha aqui na placa, né, nessa segunda figura. Se eu meço e ela tem mais de 2 milímetros, ela já é uma placa ulcerada,
tá? Então, a gente já abre o alerta ali que essa placa é altamente instável. Além disso, a presença de uma zona anecoica próximo à superfície da placa, né? Então, eu tenho aqui uma placa, e o sangue passando aqui, ele é anecoico, né? Então, ele não reflete nenhum eco. Tudo que passa para ele vai para as camadas de baixo, né? Por isso que ele fica preto, assim, escuro. E aí, quando eu vejo uma placa que, mesmo tendo cálcio próximo da superfície dela, eu tenho essa zona anecoica, ela pode indicar ou a presença de um hematoma, né, intramural, ou um componente lipídico ali importante. Então, é uma placa mole, né, uma placa que tem também uma vulnerabilidade maior de se romper e causar eventos vasculares, né, e aqui, quando eu tenho acesso aos contrastes específicos, eu posso ver também a presença de contraste dentro da placa, isso também é um fator de vulnerabilidade. E a gente tem uma classificação de ecogenicidade da placa que a gente sempre procura colocar nos laudos também, né, explicando, porque ela também indica para a gente qual é a placa que é mais estável e qual é a mais instável. A gente tem uma classificação histológica, né, da American Heart Association, mas aí é outra coisa. Aqui é uma classificação ultrassonográfica, né, que divide os tipos de placa, entre tipo 1 até o tipo 5, sendo que a tipo 1 é a mais instável de todas, né, porque é uma placa totalmente ecolucente, então ela tem a mesma ecogenicidade do sangue, né? Então, se eu não tenho o color aqui, ó, para definir que isso aqui é uma placa, facilmente essa placa passaria despercebida, né, e é uma placa bem estável. Aí a tipo 2, ela vai ser predominantemente anecoica, colucente, mas ela vai ter pelo menos menos de 50% de eco, né? Então, ela não vai ser totalmente, homogeneamente escura, né, pretinha, como é a placa tipo 1. Já a placa tipo 3, ela é predominantemente ecogênica, né? Então, ela é mais branca, ó, do que tem componentes anecoicos dentro dela. A tipo 4, ela é uniformemente ecogênica, né? Então, essa placa aqui já é uma placa que já confere mais uma estabilidade para ela, e a tipo 5 é a placa calcificada, né? Que seria a placa mais estável de todas. E aí, quando a gente vai avaliar essa importância de avaliar, quando a gente vai ver a importância de avaliar a ecogenicidade da placa, isso vale não só para quem vai fazer, mas para quem recebe o exame, né? Então, o neurologista que está ali avaliando o paciente com AVC, ele precisa olhar para a placa, independente, porque muitas das vezes não vem descrita a característica da placa, né? Vem só dizendo se tem estenose hemodinamicamente significativa ou não. Mas a importância da gente avaliar essa ecogenicidade da placa é porque, por exemplo, nesse trabalho aqui da Neurology, a gente encontrou, os autores, né, encontraram que a junção, né, de uma ecolucência, então uma placa ecolucente, mais a presença de embolização no Doppler transcraniano, essa associação foi o que conferiu o maior risco, né, para a ocorrência de AVC em pacientes que têm estenoses carotídeas assintomáticas. Então, isso aqui foi mais relevante, por exemplo, do que avaliar a progressão do grau de estenose ou o próprio grau de estenose em si. Então, nos nossos métodos, né, então os neurosonologistas aí conseguem ajudar muito também esses pacientes com carótidas assintomáticas a avaliar esse risco de evoluir para um AVC. E como é que a gente avalia, então, passando dessa parte anatômica, a gente vai para avaliar, então, a velocidade. Como é que a gente avalia as estenoses? A gente tem grandes estudos, né, o NACET e o CST, que graduaram, né, de acordo com as suas fórmulas específicas ali, os graus de estenose das placas. E de acordo com a avaliação desses graus de estenose, né, comparativamente, a gente sabe velocidades que se encaixam, então, nos graus de estenose que seriam avaliados por angiografia, tá? Então, o que a gente sabe hoje é que determinada velocidade é compatível com determinado grau de estenose vem da avaliação comparativa, utilizando esses critérios utilizados nesses trials.
tá? E aí, a gente vai avaliar a estenose do ponto de vista hemodinâmico, não só anatômico, mas do ponto de vista hemodinâmico, avaliando as velocidades, os índices, fazendo uma medida direta, né, que a gente usa pouco na prática, a medida direta, que é essa aqui, semelhante ao que se faz na angiografia, e avaliação de área e diâmetro transverso dos vasos. Mas o principal, né, que você tem que aprender e aprender a fazer, né, para quem vai fazer e para interpretar, são as velocidades. Então, a gente vai ver a velocidade de pico sistólico, a velocidade diastólica final, tá? Em alguns casos, o índice sistólico vai ser importante, que é a velocidade de pico sistólico na carótida interna, dividido pela velocidade que eu vi na carótida comum, tá? E os outros índices secundários. Só que frisando que no Doppler transcraniano, a gente se baseia nos critérios correspondentes a velocidades médias, tá? No Doppler de carótidas vertebrais, a gente vê o VPS. Então, o VPS é o principal parâmetro ali que vai nos ajudar, é o primário, né, que vai nos ajudar a dizer o grau de estenose. De uma maneira geral, a gente sabe que esses valores são para a carótida interna, tá, mas de uma maneira geral, a gente pode utilizar como valor de corte 125, né, menor ou igual a 125 centímetros por segundo de VPS, para dizer que a gente não tem uma estenose maior que 50%, tá? E a gente vai avaliar as características específicas dessas artérias principais, das 3 carótidas, né, para a gente ver se tem alguma coisa que chama atenção. Então, a artéria carótida interna, ela é uma artéria que lembra muito o que a gente avalia no transcraniano, né? Ela parece ter uma cerebral média, né? Então, ela tem uma diástole maior, né? Então, esse aqui é o jeito da carótida interna. Quando a gente vai para comum, a gente já vê uma resistência maior, né? Ou seja, uma diástole já mais baixa, né? E uma sístole também menor, tá? E o padrão da carótida externa já é uma artéria de alta resistência, né? Porque ela está levando fluxo para artérias pequenas aqui do rosto, né? Que tem uma resistência maior, são leitos de alta resistência. Então, a artéria, ela sempre reflete o leito para o qual ela está levando fluxo, né? Então, se ela está levando fluxo para a face, que é um leito de alta resistência, então ela tem cara de alta resistência. Se eu estou lá na anatomia da carótida interna, né, e eu vejo uma onda como essa aqui, eu sei que existe algum problema para frente, né, então pode ser que tenha uma estenose crítica na carótida interna mais distal, às vezes até na cerebral média também, então, quando eu vejo isso aqui na interna, então já me chama a atenção que já não é o padrão que seria esperado para essa artéria, tá bom? E ao contrário também, algumas vezes a gente vê no ambulatório uma externa com um jeito de interna, né? E isso acontece quando a externa está sendo recrutada para a circulação intracraniana através da oftalmica, principalmente. Então, ela fica com um jeito, com aspecto de carótida interna. Então, essas são as nuances que a gente tem que tomar cuidado na interpretação do Doppler de carótidas. E esse aqui é o consenso que é mais utilizado, na maioria dos laudos, que é o consenso da Sociedade de Radiologia, né, radiologistas, então, que eles colocam aquele valor, né, que eu comentei para vocês. Então, uma estenose, um grau de estenose, uma artéria normal, né, ela vai ter uma velocidade de pico sistólico menor que 125, tá? Uma estenose menor que 50%, eu tenho uma placa, mas ela é menor que 50%, então se mantém esse valor abaixo de 125. E estenoses entre 50% e 69%, elas vão ter o valor entre 125 e 230, tá? E se ela for maior que 70%, tá? Então, eu vou ter uma velocidade maior que 230. Tá? E aqui a gente usa, em algumas situações, também a velocidade diastólica final para ajudar, tá? Nessa gradação, e também o índice sistólico, que é aquele que eu comentei com vocês também, tá? Mas o principal parâmetro é a velocidade de pico sistólico. Então, se vocês decorarem a velocidade de pico sistólico, vocês pegaram um laudo de carótida ali, vocês já têm uma ideia de qual o grau de estenose, independente, né, do laudo. E a gente tem também o posicionamento, né, o consenso do setor de imagem da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá, que é de 2019, que ele diferencia um pouco, né, porque isso aqui ele está baseado na população
para a população brasileira, né? Então, ele não usa 125, ele usa 140 como velocidade de pico sistólico, tá? E aí, entre 140 e 230 também, entre 50 e 69, maior que 230, entre 70 e 79, entre 70 e 89, desculpa, e ele coloca a velocidade acima de 400, com uma estenose maior que 90%. Então, é um pouquinho diferente. Mas, se vocês forem ver os laudos, a maioria, a referência, utiliza o do Colégio de Radiologia, tá? Na carótida comum e na carótida externa, a gente pode usar o 125 ali como uma base, mas o jeito mais correto de fazer é avaliar o índice sistólico. Então, eu medi aqui, eu vi uma placa na carótida comum, aí eu vou lá e meço a velocidade. Aí eu vou num segmento mais proximal da carótida comum, e aí eu faço uma relação entre a velocidade que eu achei no local da placa e o local mais proximal. Se essa relação for maior que 2, né, ou seja, esse índice histórico for maior que 2, eu sei que eu tenho uma estenose maior que 50%. Se for maior que 4, é uma estenose maior que 70%. Então, para as outras artérias, tirando a interna, essa aqui é a principal avaliação que a gente faz, tá bom? Uma outra avaliação que é secundária, né, que a gente acaba não fazendo tanto na prática, é ver o diâmetro e a área, tá? Essa avaliação, alguns radiologistas, né, utilizam bastante na prática, quando a gente tem placas menores que 50%, e eu quero acompanhá-las evolutivamente. Então, eu quero ver se hoje ela é de 30%, e daqui a um ano ela é 40%, por exemplo. Então, eu utilizo não a velocidade, né, como parâmetro, eu utilizo aqui o diâmetro ou a área, né, principalmente o diâmetro, que a gente acaba usando mais. A artéria vertebral é bem legal também, assim, nesse exame neurovascular completo, porque a gente consegue ver desde a origem dela, né, então desde V0, que é o segundo local mais frequente de aterosclerose, né, nesses pontos, nesses vasos supraórticos, né, então o principal é a bifurcação carotídea, mas o V0 V1 é o segundo local mais frequente, né? Então, eu consigo acompanhar V0, V1 e consigo ver V2 e V3, né? E aí, depois, eu já parto para o transcraniano e vejo V4, basilar. Então, eu consigo avaliar bem o sistema vértebro-basilar se eu tenho a prática de fazer o exame também cervical, tá? Mas aí, para avaliar o grau de estenose, a gente acaba utilizando a velocidade que a gente vê em V2. Então, aqui é uma tabelinha que a gente se baseia também, usa menos até, mas quando a gente encontra o aumento de velocidade, uma estenose nesse segmento, a gente tem também como graduar o grau de estenose dessa placa. E passando da parte da placa, né, a gente tem as outras doenças também que a gente consegue ver, né, através do Doppler de carótidas, como, por exemplo, as dissecções, né, então aqui é um hematoma intramural na carótida interna, né, aqui é um falso lume, né, então tem um lume verdadeiro aqui eu tenho um falso lume, aqui no corte axial, também mostrando esse hematoma intramural. O que acontece no Doppler de carótidas para avaliar especificamente as dissecções é que as dissecções elas são altas, né? E muitas das vezes chega o ângulo da mandíbula aqui, você não consegue mais progredir com o transdutor, então às vezes você não consegue chegar nesses 2 a 3 centímetros depois da bifurcação, que é o local mais frequente, né? Que a gente vai ter dissecção. Então, essa é uma limitação do método. A gente pode avaliar as vasculopatias, né, como, por exemplo, Takayasu, em que eu tenho um espessamento excêntrico aqui da parede do vaso, né, então, aqui onde está a minha seta é a luz verdadeira do vaso, onde eu tenho adventícia, e aqui é o espessamento, né, o espessamento difuso, excêntrico. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente pode pensar que a gente tem uma vasculopatia mesmo, ocasionando esse espessamento difuso, né? Não é um espessamento aterosclerótico, né? É um espessamento inflamatório. E esse aqui é um caso que a gente acompanhou de um carótide Webb na artéria carótida interna, a paciente tinha eventos de repetição, então ela já tinha tido 3 eventos, né? E aí, quando a gente fez ultrassom, a gente viu a displasia aqui, né, o carótide Webb,
foi confirmado na angiografia, tá? Mas era um carótide web de parede posterior, então até precisou fazer uns planos especiais para confirmar, né, a imagem do ultrassom. E aqui é a peça cirúrgica, né? Essa paciente tinha uma úlcera, então ela não poderia ser dupla antiagregada. Ela tinha uma úlcera sangrando, inclusive, ela tinha um HB de 6, 7, em um determinado momento por essa úlcera. Então, ela não poderia ser antiagregada, então foi optado por fazer endarterectomia, e aqui é a peça anatômica dessa imagem que a gente visualizou no ultrassom feito à beira-leito, tá? E para finalizar aqui a aula de carótida, então, vamos entender como é que é o protocolo, como é que a gente executa. Então, eu vou colocar aqui no celular, vocês estão me vendo? Conseguem me ver ou saiu a minha imagem? Estou vendo Dá a para te tela. ver, Dani, dá para te Tá. ver. Então, aqui, por exemplo, o celular é como se fosse o transdutor, né? Então, primeiro eu venho aqui da fossa clavicular, né? E eu faço uma varredura lateral, aqui é a tireoide, na frente do esternocleido eu faço uma varredura axial, tá? Nessa varredura axial eu vou ver já uma ideia, eu vou ter uma ideia, né? Se eu já tenho uma placa, onde é a bifurcação, né? Qual vai ser meu grau de dificuldade com esse exame. Depois que eu fiz essa varredura, eu faço esse movimento aqui, que é um movimento para fazer o corte longitudinal. E aí é aqui que eu identifico a carótida interna, a comum, a interna e a externa. Na interna, então, eu vou ver o complexo médio intimal, tá? E a presença de placas, quer dizer, na comum, desculpa. E nela, eu já vou ver o color e o espectral, eu já vou medir as velocidades, tá? Isso eu faço, então eu vou subindo com o transdutor. Quando eu encontro o bulbo, o meu movimento para encontrar a interna e a externa, na grande maioria das pessoas, vai ser esse. Para encontrar a externa, eu faço uma rotação dessa parte superior do transdutor em direção ao queixo, né, levemente. Então, aqui eu vou encontrar a carótida externa, porque ela é anteromedial, né, então, nessa posição. Para ver a interna, eu rotaciono no sentido contrário, em direção ao mastoide, né, então eu posso até subir um pouco o transdutor aqui, então, às vezes, dependendo do paciente, eu não consigo ver um longo segmento de carótida interna, tá? E aí, posteriormente, eu vou para a artéria vertebral. Então, aqui é o exemplo que eu mostrei, né? Então, faço essa varredura axial, e aí eu já vou ver aqui o ponto de bifurcação, né? Da interna, externa, que é a jugular. E eu faço depois a longitudinal. Na longitudinal é que eu faço as medidas, tá? As medidas de velocidade. E aqui, ó, só exemplificando, aqui é o bulbo, né? Aqui é a carótida interna, né? Aqui também o espectral. E no ponto em que eu vejo o bulbo, eu faço aquele movimento que eu falei para vocês, né? Que é como se fosse de um para-brisa. Para medial, eu vejo a externa, para lateral, eu vejo a interna, tá? E aí, se eu quiser ver se eu estou na externa mesmo, né? A principal coisa é ver que tem ramos, né? Então, se eu vi o ramo, eu não preciso fazer mais nada, é a externa, com certeza. Mas algumas vezes você pode fazer o teste na temporal, né? E aí ela vai dar esse artefatozinho aqui no espectral, aí eu confirmo ali que eu estou, de fato, na carótida externa, porque é importantíssimo diferenciar a interna da externa, tá? Porque se isso aqui fosse uma interna, eu certamente estaria diante de um doente que tem uma placa muito importante, mais distal a esse segmento, tá? E aí, na vertebral, ainda anterior, então, do mesmo jeito que eu estava aqui na carótida, né, para avaliar as carótidas, eu vou no mesmo plano que eu estou vendo a carótida comum, né, eu faço uma leve pressão e basculo para fora. Então, a imagem que eu vou ter é essa, né, aqui em cima está a carótida, né, e aí aqui eu vou ver o segmento de artéria e a sombra acústica do processo espinhoso das vértebras, né. Então, eu tenho essa imagem. Então, esse aqui é o segmento V2 da vertebral, que é onde eu faço a medida de velocidade. Mas aí, se possível, eu vou correndo para baixo até chegar a isso aqui que a gente chama o sinal do cachimbo, que aqui é a artéria subclávia e aqui é o segmento V0, tá? Então, aqui eu posso também avaliar se o paciente tem placas, se tem um aumento de velocidade nesse segmento. Então, é isso, acho que de conceito inicial, essa mensagem que eu queria passar para vocês. Então, deixa eu descompartilhar aqui minha tela.
Se tiver alguma dúvida, para a apresentação. Maravilhoso, Dani. Hoje a gente estava na UTI tentando fazer a carótida de uma paciente que tinha um pescoço super difícil e acho que foi ótimo essa sua aula, para o pessoal ter uma noção, né, do exame normal, e a gente vai treinar mais bastante, né, durante o ano com os novos fellows. Eu acho que é isso, né, gente? As dúvidas vão aparecer. Aqui. Oi? Vou parar a gravação. Acho que as dúvidas vão aparecer conforme vai fazendo